Utilidade pública. Bem-vindos ao jornal Jogatina Maneira. Como não bastasse a minha vida já estar uma merda do cacete, eu ainda estou sem o meu celular, então eu estou gravando com o celular aqui postiço, reserva, que eu não sei se vai funcionar. E se não funcionar, eu acho que eu vou me atirar na frente de um ônibus. Antes de começar o jornal hoje, que eu já vou avisando, vai ser um jornal radioativo, porque só teve, assim, notícia desgraçada durante a semana, eu quero fazer um leve desabafo, tá? Não tem ninguém me cobrando nem nada assim, mas eu preciso tirar do peito, porque às vezes eu preciso conversar com vocês. O negócio é que eu já tô há 2 semanas sem fazer o JJM e assim, existem 3 motivos principais pra isso acontecer, e eu quero falar sobre eles. O primeiro deles é que assim, tudo isso aqui que vocês veem aqui lá no canal principal eu faço sozinho, e pode não parecer, mas é um trabalho que demanda bastante tempo, bastante energia, e às vezes eu só fico muito cansado e eu preciso tirar uma semaninha de folga. O outro motivo é que, como eu acabei de dizer, eu sou a pessoa que faz tudo sozinho aqui, então às vezes eu preciso dar prioridade lá pro canal principal, e por isso o tempo de fazer, editar e gravar e toda essa porcaria aqui do JJM toma um tempinho que eu tô precisando pra terminar os vídeos de lá. Então eu paro pra focar no canal principal. Mas o terceiro motivo, e é mais sobre isso que eu quero falar, é que às vezes as notícias de videogame simplesmente acabam com a minha saúde mental. Eu não sei como é que é pra quem assiste, mas eu que tô mais por dentro, tô sempre lendo notícia, tô acompanhando a indústria e tudo mais, eu consigo ser afetado de uma maneira que, assim, eu queria poder controlar, não ser afetado tanto pelas notícias ruins da indústria de videogame, mas eu não consigo. E de vez em quando, assim, pesa, e ultimamente anda bem difícil. Pra vocês terem uma ideia, eu faço esse jornal desde 2021. Então, se você for lá na playlist do JJM, tem jornal, nossa, assim, há muito tempo atrás. E geralmente, quando eu tô falando notícias de videogame, é uma montanha-russa. Tem semanas que tem notícias ruins, mas geralmente tem uma notícia boa ali no meio, ou tem uma notícia engraçada pra eu trazer aqui. Geralmente, sabe, com o passar dos anos, foi meio esse o padrão. Mas de uns tempos pra cá, eu acho que principalmente depois do boom da IA, tá difícil ter alguma semana, ou algum mês, ou algum, sei lá, trimestre, onde tem pelo menos uma notícia que não é uma desgraça de videogame, uma notícia que não seja, sabe, é sempre uma coisa desgraçada, é sempre demissão, um aumento de preço, e não adianta, toda semana vir aqui, ficar falando de desgraça, tá acabando com a minha cabeça. E assim, se você vem aqui toda semana pra só se informar, muito bacana, tá, muito obrigado por você vir aqui, mas o jornal ele foi se transformando com o passar do tempo num lugar onde eu venho pra dar as minhas opiniões sobre o que tá acontecendo na indústria de videogames. E esse desabafo aqui é só pra falar disso, é só pra falar que de vez em quando eu vou precisar dar uma pausa, porque assim, eu não consigo vir aqui toda santa semana falar de desgraça, falar de aumento de preço, falar de demissão, falar que tá basicamente acabando o mundo, falar de IA, falar desse monte de coisa, porque a minha cabecinha vai despirocando. Então de vez em quando eu preciso de uma pausa, e eu gostaria de pedir que vocês, né, tenham paciência, porque eu sou um ser humaninho, sou só um ser humaninho que faz isso aqui sozinho, e que de vez em quando precisa de um tempo. Porque videogame era pra ser legal, bacana e tal, só que acompanhar de perto toda semana, assim, não é tão bacana assim. E dito isso, como eu dei uma pausa bacana de 2 semanas sem falar de desgraça, hoje o jornal terá só notícia desgraçada e uma notícia com um pouquinho de alegria. Então vamos nessa, vamos falar sobre a indústria de videogames e o mundo que está indo para o tá acabando essa bosta. E assim, meio sem querer, o jornal ficou dividido em 4 sessões, que eu vou falar das mesmas empresas. Então vai ter uma sessãozinha onde eu vou falar de GTA, vai ter uma sessãozinha onde eu vou falar de PlayStation, uma sessãozinha Xbox, e até uma sessãozinha da Valve. Então vamos começar com GTA. Finalmente o mistério acabou e o preço oficial do GTA 6 foi revelado. E eu tenho plena certeza que esse jogo vai marcar o começo do fim da indústria de videogames. O jogo vai sair em 2 versões, uma de $80, que convertendo vai ficar R$450, e a outra que vai custar $100, e convertendo vai ficar numa bagatelinha de R$550. Por um jogo. Ai, mas é GTA. Vocês são burros. E daqui a pouquinho, na próxima notícia, eu vou falar um pouquinho sobre qual que é a diferença dessas 2 versões, mas eu quero trazer também algumas outras coisas sobre esse lançamento incrível de GTA 6, o maior jogo da década. A primeira coisa é que você vai pagar esses valores, né, R$450 ou R$550 num jogo, né, na sua versão digital maravilhosa, mas se você quiser comprar a sua versão física, saiba que você vai comprar uma caixa de plástico com um código dentro. Porque o jogo não vai ter mídia física. Inclusive, eu vou deixar isso aqui já porque tá rolando muito boato de que essa mídia física vai sair depois de um tempo. Teve gente que falou que não vai ter mídia física porra nenhuma. Então ainda tá uma incógnita, mas assim, se eu precisar colocar as minhas fichinhas em algum lugar, eu vou colocar no fato de que não vai ter mídia física porra nenhuma. Porque eles são a Rockstar e eles nem precisam dessa merda. Outro detalhe interessante é que, aparentemente, alguns lojistas estão apontando que essa versão, né, física que você vai comprar, ela vai ter um códigozinho que você pega lá e tal, né, pra você ativar o seu GTA.
Mas esse código vai ser bloqueado por região. Então mesmo que você pense assim, pô, eu vou importar a minha versão física de GTA pra ver se eu consigo pagar um pouquinho mais barato, quem sabe? Não vai poder, porque o código, o papel que tá dentro da porcaria da caixa de plástico, ele é bloqueado. E eu disse aparentemente porque quando você entra no PlayStation pra ver esse negócio da pré-venda, tem esse aviso lá, e no Xbox aparentemente não tem. Mas assim, se tá no lugar, se tá no PlayStation, provavelmente... é verdade. Ah, sim, e a Rockstar deu uma desculpinha falando que eles estão fazendo essa versão física que vem só com código que é pra evitar vazamentos, mas assim, não é porra nenhuma, é uma desculpinha esfarrapada do cacete. A verdade é que eles não vão vender mídia física porque eles não precisam, porque eles são a Rockstar e todo mundo vai comprar essa porcaria, então assim, é melhor cagar na boca do consumidor do que fazer as coisas direito, porque você pode. E junto do preço de GTA, eu quero trazer uma informação interessante que eu achei no site onde eu pego as notícias, que é falando sobre quanto tempo você precisa trabalhar em cada lugar para poder comprar a sua cópia de GTA 6. O pessoal do sitezinho é um site que faz estatísticas, até onde eu entendi, que chama The World in Maps. Esse pessoal fez um levantamento do mundo todo, né, analisando os salários de cada lugar, de quanto tempo você precisa trabalhar em horas para poder comprar essa sua mídia, né, baratíssima de GTA 6. E assim, tem vários lugares com números interessantes, então os Estados Unidos e Canadá são os lugares que têm o menor preço por hora, né, que você precisa trabalhar para jogar GTA, os Estados Unidos com 3,8 horas e o Canadá com 5,2 horas. Então assim, você trabalha esse tanto lá dentro desses países e você já consegue sair com a sua maravilhosa, sua preciosa cópia de GTA 6. Outro país que chamou muita atenção foi Cuba, onde você precisa trabalhar 1.562 horas para comprar sua cópia de GTA 6. Assim, muito bacana. Mas pra gente o que importa é o númerozinho do Brasil. E fazendo o levantamento, eles chegaram à conclusão que você precisa trabalhar 40 horas para poder comprar sua cópia de GTA 6. 40 horas traduzindo-se, né, como uma semana inteira de trabalho. Só que tem um detalhe. Porque o salário que eles analisaram para chegar nessas 40 horas é de R$2.210. E eu não sei se você, né, sabe e tal, mas o salário mínimo do Brasil não é tudo isso. O salário mínimo é R$1.621. Então assim, provavelmente você ainda teria que trabalhar mais do que só uma semana para comprar o seu joguinho. Lembrando, trabalhar uma semana inteira só para comprar o joguinho, tá? É só o valor do jogo. Você não pode comer, não pode pagar aluguel, não pode pagar nada, tá? Tem que trabalhar uma semana inteira só para comprar uma caixa de plástico que vem um códigozinho digital. Mas é isso aí, eu fico muito feliz por todo mundo que tá empolgado pro lançamento de GTA 6. Eu não consigo ficar empolgado, porque eu acho que vai vir, assim, uma avalanche de cocô inacreditável com o lançamento desse jogo. Inclusive, vamos para a próxima notícia. Porque, como eu falei, GTA vai ser lançado em duas versões, uma versão de 80 e uma versão de $100, e o que vai mudar dessas versões é que tem conteúdo da versão de $80 que está simplesmente capado da versão de $100. Então, assim, as pessoas vão começar a copiar isso aqui daqui pra frente e vai dar uma cagada inacreditável no planeta Terra. Mas é isso, se você comprar a sua versão de $100 de GTA, o jogo está completinho, você pode entrar, jogar, maravilha. Então assim, o preço real de GTA 6 é $100. Esse 80 aqui é só o jeito deles de dar uma apaziguada no valor real, que é $100. Que, diga-se de passagem, seria muito melhor se o jogo saísse só com uma versão a $100 do que lançar essa de 80, porque essa de 80 vai abrir brecha para um monte de outras empresas subir o preço dos seus jogos que não valem $80, tá? A Nintendo já tava fazendo isso, já não valeu $80, então assim, isso aqui é abrir brecha. Você acha que o próximo Zelda, o jogo principal da Nintendo, ele vai custar 80, que é o preço capado de GTA, ou eles vão se sentir confortáveis pra cobrar $100 no próximo Zelda? Eu te dou 5 minutinhos aí pra você pensar o que vai acontecer daqui pra frente com essa porra desses preços. Porque a porra da Ubisoft, a porra da EA, a porra desses estúdios grandes não vão ter, assim, coragem moral pra cobrar $100 nos seus jogos. Mas 80? Se eles já estavam meio que cobrando agora? Pô, tem uma versão capada de GTA que custa 80? Eu também posso cobrar 80? No meu Skull and Bones. Mas voltando pra notícia, como eu disse, a versão de $100, você vai ter o jogo completo, vai ter a porra toda, mas na versão de $80 vão ter algumas partes do jogo, algumas lojas, vai ter cosmético, tem um pacote de tatuagens que você consegue colocar, tem veículo, tem um monte de coisa que aparentemente, tá, beleza, é só cosmético, mas ainda é conteúdo capado e que vão ser bloqueados de você. Eu me pergunto como é que vai ser esse bloqueio. Provavelmente a loja vai estar fisicamente no jogo, mas você vai chegar lá, vai aparecer um aviso assim, você só pode entrar aqui se você tiver comprado o DLC. O que é outra coisa que, assim, vai ser copiada por essas empresas maiores, assim, mas com certeza. Com certeza, vai ter a lojinha que você não pode acessar se não pagar um dinheirinho, entendeu? Vai ter um aviso assim, ó, pra você entrar aqui tem que pagar um dinheirinho. E disso, pra avançar pra, ó, essa área do mapa aqui, a gente queria muito que você acessasse, mas você comprou a versão mais básica. Tem que comprar a Premium pra poder acessar o jogo completo? Não, nada mais do que normal. E é por isso que eu digo que esse jogo provavelmente vai vir com muito mais coisa negativa do que positiva pra indústria. Assim, positiva, a única coisa que ele vai trazer é que ele vai ter um boom de dinheiro entrando, porque todo mundo vai comprar a porcaria do jogo, mas o resto todo vai ser negativo. É um monte de exemplo de coisa que as empresas não deveriam seguir,
Mas o pessoal, os engravatados, não olham, né, o que deve ser feito ou não. Eles olham o dinheiro entrando e pra eles é o suficiente. Vai acontecer muito isso, muito isso. Jogo de mundo aberto, onde vai ter no mapa, assim, um lugar pra você, e quando você chegar lá, ele vai falar assim, putz, tá bloqueado essa parte aqui do jogo, pessoal. Infelizmente, você não pagou, mas se você quiser pagar agora, tá aqui, ó. Coloca o númerozinho do seu cartão de crédito e pronto. Show de bola. Puta que pariu, GTA. Vai tomar no c... Mas é isso, novamente, muito feliz pra todo mundo que tá empolgado em jogar GTA 6. Vocês estão contribuindo com o fim da indústria de videogames. Eu falo isso como se eu fosse fazer alguém mudar ideia sobre comprar GTA 6. Não vai acontecer, mas assim, eu fico triste, porque o ser humano também não se segura. E eu não vou comprar GTA 6, mas se alguém quiser me mandar de presente, porra, eu jogo, foda-se. Só não vou tirar do meu bolso, porque assim, eu nunca irei gastar 550 reais num jogo. Mais do que 250 eu já não tô comprando. E a última notícia sobre GTA 6 é que parece que no PlayStation 5 Pro o jogo vai estar rodando melhor. E a Sony vai usar dessa vantagem pra fazer sabe o quê? Coisa boa que não vai ser. Porque a Sony já tava usando o GTA 6, né? Eles estão rezando pro GTA 6 sair logo pra eles conseguirem alavancar o número de consoles que tava meio estagnado. E eles estão focando muito no PlayStation 5 Pro, que é a versão mais power do PlayStation 5. Então, além de falar que o jogo ia rodar melhor no PlayStation 5, agora ele tem um selinho lá, o selinho do PlayStation 5 Pro aprimorado. Dizendo que, né, o jogo vai rodar melhor lá. E daí vai ter melhor FPS, vai rodar mais suave. Eles listam lá as coisas que, né, o jogo vai rodar melhor nesse modelo. Só que, provavelmente o pessoal tá especulando que não vai parar por aí. Porque, claro, você pode comprar o seu PlayStation 5 Pro só pra jogar o GTA 6, né, com a melhor qualidade possível. Só que você vai ter que correr pra comprar, porque o pessoal tá achando que eles vão usar essa desculpa pra aumentar mais uma vez o preço do console, que já custa $900. E eu tô muito curioso pra ver se eles vão aumentar o preço mesmo, porque assim, quando eles aumentaram das outras vezes, eles estavam falando que estavam fazendo isso por causa das condições de mercado, mas aumentar tão próximo do lançamento de GTA V e ainda falando que o jogo roda melhor nesse console, não tem nada mais do que falta de vergonha na cara, que é assim, pessoal, já que todo mundo vai comprar esse console aqui pra rodar GTA melhor, nada melhor do que eu, Sony, dar uma aumentadinha no preço pra ganhar um dinheirinho a mais. Que afinal de contas eu sou a Sony e estou quase falindo. Isso que saiu uma outra notícia falando que as pré-vendas de GTA 6 no PlayStation 5 estão sendo até 6 vezes maiores do que no Xbox. Até então, né, faria sentido a Sony ainda aumentar o preço por causa disso, porque todo mundo que tá comprando GTA 6 tá comprando na Sony. Xbox, eu nem sei se alguém tem Xbox aí, ninguém compra essa porcaria, então, né, se a Sony for querer ser uma completa filha da p***, assim, longe da Sony, fazer uma coisa dessas. A verdade é que ela poderia fazer e todo mundo ia comprar a porra do console pra jogar, porque, né, o mundo é isso aí, as pessoas não conseguem se segurar, vão gastar um monte de dinheiro com console e com uma caixinha, novamente, vazia, com código pra você ativar o jogo. Tirando que assim, como eu disse, o GTA 6 vai sim alavancar a venda de consoles, tanto do PlayStation 5 Pro quanto base, e também do Xbox, mas tem alguns varejistas que estão com medo de não ter console o suficiente pra bancar essa vontade do consumidor de jogar GTA 6 e comprar console só pra isso. Mas é isso, vamos esperar nas próximas semanas. Eu provavelmente vou voltar aqui pra falar de GTA e dos impactos do que GTA, né, vai trazer na indústria de videogames. Mas eu já vou cravar aqui que vai ser só coisa bosta, porque quando acontece alguma coisa na indústria de videogames, geralmente é coisa bosta. Faz tanto tempo que não acontece uma coisa boa. A Band sofreu demissões em massa e a equipe do Destiny foi a mais afetada. E hoje eu vou pirar o cabeção. Essas demissões vão afetar um número significativo de funcionários, eu acho que eles não falaram quantas pessoas foram exatamente, mas vai afetar principalmente o pessoal que estava trabalhando em Destiny, que apesar do Destiny 2 ter sido encerrado, provavelmente estavam trabalhando ali no Destiny 3 ou em algum outro projeto, mas também vão ter demissões na equipe, né, no pessoal que tá fazendo Marathon, que é o atual jogo como serviço da Band. E daí aquele negócio, eles falaram que foi uma notícia muito dolorosa, que aconteceu porque a gente tinha que chegar num certo resultado e não conseguiu por causa de blá 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 blá, sendo que no final das contas o problema é que essas pessoas não sabem gerenciar grandes empresas, é só isso. Porque você tem um monte de gente lá pra trabalhar, vocês poderiam estar alocando eles em lugares que fazem mais sentido, mas vocês não sabem o que vocês estão fazendo, e no final das contas tem que mandar todo mundo embora mesmo, porque, né, vocês são incompetentes, tá? No final das contas, esse é o problema, incompetência. E eles fizeram questão de frisar que essas demissões não vão afetar tanto assim o Marathon, que o jogo vai continuar recebendo suporte, atualização, tudo o que eles puderem, mas eles também não falaram até quando, né? Porque se demitiram esse monte de gente agora, em algum momento, Marathon vai ser afetado. E eu não duvido em chegar a um ponto onde eles vão fechar a porra do Marathon e também a empresa toda vai pra sua cuia, porque tá de mal a pior a porcaria da Band. E apesar de todas essas demissões, eles falaram que o Marathon continua sendo um projeto muito importante pra eles, até porque é o único, né, afinal de contas, e que também tem outros projetos lá dentro que estão em incubação. O que isso significa, sabe Deus, o que é estar, né, um projeto em incubação numa empresa que tá implodindo? Coisa boa, provavelmente não deve ser. Talvez Destiny 3? Nossa, que projetaço! Assim, só um asterisco que eu quero colocar aqui é que o CEO da Band, agora ex-CEO, que se chamava Justin Truman, ele quitou depois dessa onda de demissões, provavelmente porque ele não aguentou o tranco, mas a história dele é talvez um pouco triste. Ele ainda é CEO e provavelmente ainda tinha que tomar no c, porque isso é o que todo CEO merece.
Mas a situação dele era um pouquinho mais bosta. Porque ele assumiu como CEO depois da saída de um outro CEO que se chamava Parsons e que foi o cara que trouxe essa expansão da Band, que queria fazer um monte de projeto, fazer um monte de coisa e tudo mais. Então assim, pegou um barco todo furado e o CEO que furou o barco fugiu fora. E ele também fugiu fora, mas agora depois que o barco tá afundando de verdade mesmo. Ele tava conseguindo segurar ali, tampando buraco com madeira e tal. Mas agora ele falou assim, não dá. Eu não vou viver com essa porra não, vou quitar também. Mas é isso, a Band aí se concretizando como uma das piores aquisições de videogame da história do mundo, né? Que a Sony foi lá, pagou um monte de dinheiro, aí não sabia o que fazer com o estúdio e agora tá fechando, enfiando tudo no rabo. É isso aí, Sony. Boa, gastou um monte de dinheiro pra comprar a Band e agora provavelmente daqui a um tempo vai fechar essa porcaria porque vocês são um bando de incompetente e ignorante. Mas não se preocupe, pessoal, porque apesar da notícia que eu acabei de ler de que a Band, um dos principais estúdios de jogos como serviço da Sony, tá implodindo, o presidente da PlayStation veio falar que a Sony vai continuar investindo em jogos como serviço e vai revitalizar esse mercado deles. Vai dar certo, pessoal, pode confiar. Porque é isso, o atual presidente da Sony, o Hideaki Nishino, falou numa entrevista onde o futuro da Sony vai continuar sendo os jogos como serviço. Porque assim, não deu certo até agora, mas não significa que um dia não vai dar. Ele falou que os jogos como serviço ainda são muito novos na indústria e eles não conseguiram entender ainda como fazer pra funcionar e tudo mais, e não tá na hora de abandonar o barco. Tá, não importa que, como eu falei, a Band tá indo pro saco, Marathon não deu certo, Destiny 2 que tava dando certo também parou de dar certo, não importa a Concorde, não importa o fato de que eles tinham mais de 12 jogos como serviço que ou foram cancelados, ou lançaram e não fizeram nenhum sucesso, ou ainda estão pra lançar e provavelmente não vão fazer sucesso nenhum, e isso não importa. O que importa é continuar investindo porque uma hora tem que dar certo. Não importa também que Fortnite, que é um dos únicos jogos como serviço que já deu certo na história do mundo, também tá enfrentando problemas. Então assim, nada disso importa. Importa mesmo é pôr dinheiro que... Não, se você coloca dinheiro, uma hora o dinheiro volta. Sabe? É lógico. Mas ele também tranquilizou o pessoal falando que os estúdios first party vão continuar como jogos single player sendo seu foco, mas que também vai ter esse negócio aí nos jogos de serviço que eu sinceramente não entendi. Porque se o foco dos estúdios first party for no single player, quem que vai focar nos jogos live service? Tipo, vai ter 2 focos? Porque quem tem 2 focos não tem nenhum foco, pessoal, desculpa aí. E ele também frisou que todos os jogos como serviço da Sony, se é que vão conseguir lançar ainda algum jogo como serviço, vão sair ao mesmo tempo pra PC e PlayStation. Porque pelo menos isso eles perceberam, né? Que se você lançar o jogo como serviço numa base só do PlayStation é uma idiotice, uma imbecilidade. Então pelo menos os jogos que forem sair, de novo, se conseguirem lançar alguma coisa, vai sair pra tudo. Então vão conseguir falhar não só no PlayStation, mas também no PC. Mas então é isso, a Sony não contente em estar fracassando nos últimos sei lá quantos anos, desde o Jim Ryan lá, focando em jogo como serviço, falou assim, acho que a gente não fracassou o suficiente ainda, e querem continuar investindo no fracasso. Então vamos nessa, pessoal. Vamos lá. Colocando $1 bilhão investindo nessa porra de jogo como serviço, tomando um prejuízo do caralho, que uma hora vai dar certo. E se não der, o máximo que vai acontecer é falir a Sony. Daí, porra, foda-se, né? E agora vamos falar dele, o lindo, incrível, maravilhoso Xbox, Microsoft. Tem bastante notícia muito bacana. Não sei se vocês sabem, mas geralmente quando eu falo da Xbox aqui, é sempre coisa bacana. E eu vou começar com uma notícia que eu quero só usar ela pra dar o contexto de outras notícias que estão aqui no jornal. Eu deveria ter dado ela semana passada, mas vamos começar com ela, porque é importante pro resto do que eu vou falar aqui. Porque a Ninja Theory, a Double Fine e a Compulsion, além de outros estúdios lá dentro do Xbox, podem ser fechados numa reestruturação que eles estão fazendo. É difícil colocar em palavras, assim, o quanto eu odeio a Microsoft. Essa notícia tá envolta de mistérios ainda, porque a gente vai saber de verdade quais estúdios foram cancelados, fechados, quais conseguiram comprar a independência de volta, quais que foram comprados por outras empresas, só no dia 1º de julho, que parece que é o final dessa porra toda. Mas o negócio é que basicamente esses 3 estúdios aqui e alguns outros que a gente não sabe, estão tudo na corda bamba. E pra quem não tá ligando os nomes aos jogos, a Compulsion Games é o pessoal que lançou agora há pouco aquele jogo Salt of Midnight, que é um jogo que muita gente que jogou gostou e que ganhou até alguns prêmios. A Ninja Theory é o pessoal que fez aquele jogo Senua's Sacrifice, que eu vou falar um pouquinho mais desse estúdio especificamente daqui a pouquinho. E a Double Fine é aquele estúdio do Tim Schafer, que é um estúdio muito clássico da indústria de videogames, e que, né, ser clássico não impede que você leve um pauzão no c do Microsoft. E como eu disse, eu ia falar um pouquinho mais desse estúdio aqui da Ninja Theory, do pessoal que fez o Hellblade Senua's Sacrifice, porque você pode achar um pouco estranho o fato deles falarem que iam fechar esse estúdio, já que agora, na Summer Game Fest, eles anunciaram o 3º jogo da saga. Então, um pouco estranho anunciar o jogo e logo depois anunciar que vão fechar o estúdio? Pois é, diz que a Microsoft fez isso porque eles já estavam pensando em fechar o estúdio, e anunciar um 3º jogo era a maneira deles de falar pra investidores assim, pessoal, aí ó, esse estúdio aqui tá fazendo um novo jogo, então se alguém quiser comprar... É a liquidação da Microsoft. Tem jogo novo? Estão fazendo? O estúdio funcionando? Compra aí! Ou seja, sabiam que iam fechar o estúdio antes de anunciar o jogo, anunciaram o jogo só pra ver se alguém ficava com dó ou queria investir pra comprar? Porque assim,
que movezinho bacana da Microsoft, hein? Só tem gente, assim, realmente de uma índole inacreditável lá dentro. E apesar de não ter a ver com as demissões em si, mas, né, com a Microsoft no geral, eu quero trazer uma outra informaçãozinha aqui nessa notícia, que, né, tem, querendo ou não, um impacto no que a gente tá vendo acontecer dentro do Xbox agora, nesse momento. Porque o Matthew Wall, que é o chefe de estratégia do Xbox, falou que eles perderam milhões de assinantes com aquele incrível move de dobrar o preço do Xbox Game Pass. Matthew Ball, inclusive, que é um chefe de estratégia, mas aparentemente não muito bom. Ele não deu números exatos, mas assim, perder milhões de assinantes provavelmente foi um baque, tanto que eles voltaram atrás, né? A Asha Sharma, a salvadora do Xbox, voltou atrás. E assim, de novo, apesar da gente não saber qual foi o número real de assinantes e qual foi o impacto disso, provavelmente a gente tá vendo esse impacto agora, em estúdio sendo fechado, gente sendo demitida e nessa correria do caralho, nessa reestruturação que tá rolando lá dentro do Xbox. Então aí, parabéns pra todo mundo, parabéns pelo chefe de estratégia que não sabe fazer estratégia, pra Asha Sharma que tá vindo tapar buraco, deixar um monte de gente feliz ao mesmo tempo que tá mandando um monte de gente embora, botando pau no pessoal. Parabéns pro Xbox no geral, que por mim podia acabar essa merda de uma vez. E agora vamos para a nossa notícia patrocinada com o nosso correspondente, Bruno de Melo Cavalcante. Um rapaz que, quando ele começou a apoiar, ele entrou lá no Discord do canal e falou assim: viva a Asha Sharma, que a Asha Sharma vai salvar o Xbox. Eu tenho uma notícia muito ruim pra você, Bruno. O Xbox anunciou mais um aumento de preço nos seus consoles. E se ninguém já nem comprava Xbox antes? Imagina agora. O aumento de preços acontece de novo por causa daquele negócio, o mercado tá difícil, os componentes estão ficando tudo caro. E assim, né, a gente tá acostumado já com essa desculpinha de todas as empresas, mas eu acho especificamente bom quando o Xbox faz isso, já que a ironia é de cair o c da bunda. Porque o aumento do preço dos componentes, que tá encarecendo tudo de hardware, inclusive os consoles, tá vindo por causa da IA. Porque o pessoal tá usando, né, todos os componentes para construir data center, dessa porra dessa tecnologia amaldiçoada do caralho. E quem que é uma das principais empresas que investem em IA? A Microsoft. Então assim, bonito pra subir o preço dos consoles e falar, são as condições de mercado, sendo que foi você que deu todas as condições de mercado. Os preços vão aumentar agora a partir do dia 1º de agosto de 2026, e os aumentos foram os seguintes. O Series S de 512 GB vai custar agora $500, o Series S de 1TB, $550, o Series X de 1TB da versão digital agora vai estar custando $750, e o Series X com disco de 1TB vai estar custando $800. E eles também vão descontinuar todos os modelos que tinham de 2TB, que eu acho que era só do Series X, agora não vai ter mais. Lembrando que em outubro do ano passado esses consoles já tiveram um aumento, mas foi um aumento um pouco menor, entre $20 e $70, dependendo do modelo, e agora esse aumento está bem maior. E, né, tá sendo só lá nos Estados Unidos por enquanto, mas logo chega aqui pra nós e pro resto do mundo também. E é muito bom porque a situação tá tão feia lá fora que eles estão introduzindo um novo método para você comprar Xbox, que chama comprar parcelado, que pra gente é normal, mas lá pro americano, nossa, eles nunca tinham ouvido falar dessa merda. Eles chamam o programa de compre agora, pague depois, mas é basicamente isso, é pra você parcelar o seu console, porque ninguém mais tem dinheiro pra comprar essa porcaria à vista. Mas é isso aí, pra todo mundo que queria comprar um Xbox, primeiro, o que você tá fazendo? Acompanhe as notícias do videogame, não invista seu dinheiro em lixo. Segundo, agora ficou mais caro. E se você também quiser aparecer aqui como correspondente, entra na campanha do Apoia-se, dá uma olhadinha nos tiers e nas recompensas que tem lá. Você também tem os mesmos tiers e recompensas aqui no canal principal. Você pode só escolher por qual lugar que fica melhor se você quiser apoiar, se você puder, né, apoiar. E é isso aí. Vão lá dar uma olhadinha que tem um monte de coisa bacana. E se vocês continuarem apoiando, eu posso talvez arranjar um outro celular, porque esse aqui deu pau 300 vezes já durante a gravação e eu tô com vontade de dar uma cabeçada na parede. E agora vamos para o momento. O Steam Machine teve seu preço revelado e ganhou uma possível data de lançamento. E assim, continua usando IA, pessoal. Continua usando, que assim, tá tudo uma maravilha. Vamos direto pra notícia que é assim, o Steam Machine saiu, tá caro pra cacete, e os preços são os seguintes. Os dois modelos do 512 GB e 2TB vão ter dois modelos, um que você compra só o console e um que vem junto com o Steam Controller, num bundlezinho. O de 512 GB sem o controle vai estar custando $1.049 e o com controle vai estar custando $1.128. Já o modelo de 2TB sem o controle vai estar custando $1.349 e o bundlezinho com controle de 2TB vai estar custando $1.428. Então assim, são preços muito acima do que o pessoal estava esperando, e a Valve inclusive, né, mostrou esses preços e veio pedir desculpa pro consumidor, falando que eles fizeram o máximo que eles conseguiram, mas a situação atual do mercado, com os componentes, né, e essa porra toda, não teve como fazer mais baixo que isso. E eu acho incrível também que aqui na notícia que eu peguei como base, né, pra falar dos preços, o pessoal falou que convertendo, por exemplo, o Steam Deck, o mais barato, vai ficar na cotação $5.000, mas assim, pessoal,
Vocês esqueceram que aqui é Brasil? Não é assim que funciona a cotação do eletrônico pra cá. Levando em consideração que geralmente a conta que você pode fazer é que as coisas são 10 vezes mais caras pra cá, o modelo de entrada vai custar provavelmente aí uns 10 mil reais, e esse modelo aqui, que é o mais caro, que vem com controle também, o bando mais caro, vai estar por volta aí de 14 mil reais, o que assim, completamente irreal pra realidade do brasileirinho. Brasileirinho, mandei até um beatbox aqui. Claro que isso nem importa muito, afinal de contas o Steam Deck nem ia ser vendido oficialmente aqui no Brasil, você só ia conseguir comprar importado mesmo, mas, né, ainda é caro pra cacete. Se tá caro pro americano, puta, imagina pra gente. E pra comprar o Steam Machine você não pode chegar simplesmente e pedir um, você tem que entrar numa fila, que foi acho que igual eles fizeram no começo lá do Steam Deck. Então você pode entrar nessa fila, parece que você pode entrar até o dia 25 de junho, e até o dia 29 de junho eles prometem que vão começar os envios. Pra quem é americano, né? Porque pro brasileiro não tem nada disso. Mas é isso aí, a IA tá acabando com o mundo, tá acabando com o mundo da tecnologia, tá acabando com os videogames, e tá acabando até com a possibilidade da gente ter um negócio legal, porque eu tava muito empolgado com a Steam Machine, mas parece que não vai rolar comprar uma nem agora e nem no futuro próximo. Porém, a próxima notícia é a última do jornal e também a única notícia com um pouquinho de esperança e um pouquinho de animação, pra também a gente não acabar assim com o clima de suicídio. Porque junto com o anúncio do preço do Steam Deck, eles também anunciaram que agora a primeira versão do SteamOS liberada pra todo mundo foi liberada pra todo mundo. Pra quem não sabe, o SteamOS é o sistema operacional do Steam, que tá no Steam Deck, vai estar também na Steam Machine, e agora com ele liberado pra todo mundo, talvez você possa ter um Steam Machine na sua casa sem precisar pagar todo esse preço aqui. Se você tiver um PC com algumas coisas específicas que eu já vou falar, você pode ter a sua Steam Machine. É só baixar o sistema operacional e ser feliz. O SteamOS 3.8.10 já pode ser baixado em qualquer computador, só tem um negócio que você tem que ficar atento, porque por enquanto ele só vai estar funcionando em computadores que tem placa de vídeo AMD. A Valve falou que já está indo atrás de corrigir isso, né, de conseguir aumentar a compatibilidade com outras placas de vídeo para você poder usar, né, Nvidia ou AMD, mas por enquanto é só AMD, então tem esse limitante ali. Mas se você tem um computadorzinho mais baratinho, provavelmente muito mais barato que um Steam Machine, e tem placa de vídeo AMD, já pode baixar o SteamOS. E assim, eu como um proprietário de Steam Deck, porra, vale a pena pra cacete. Se você tem um computadorzinho, tá cansado de usar aquela porra daquele Windows que é uma merda, baixa isso aqui, que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas é isso, é o começo de uma coisa que pode ser muito bacana, finalmente ter um sistema operacional voltado pra jogos, que bater de frente com o Windows pra ver se a Microsoft toma um pouco no c... Vai ser muito legal. E, né, legal que a Valve lançou, o Steam Machine tá caro pra caralho, e provavelmente, né, as pessoas normais não vão conseguir comprar, mas agora com o SteamOS, você meio que pode transformar o seu PCzinho já baratinho, já aquele PCzinho que está acostumado, numa Steam Machine personalizada. Não vai ter aquele, né, não vai ser pequenininho pra você pôr na sala e tal, mas ainda assim é tipo uma Steam Machine. E é isso aí, acabou o jornal. E eu espero que daqui pra frente eu esteja com menos vontade de pular de um prédio enquanto falo de notícia de videogame. Muito obrigado por assistir meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilha, se inscreve, faz todas as coisas do YouTube. Não esquece também de assistir os outros vídeos que eu faço aqui. Não esquece de assistir os vídeos que eu fiz lá no canal principal. Não sei, 2 vídeos muito legais. Inclusive, um dos motivos de eu ter demorado pra fazer o jornal ou não ter feito nas semanas passadas foi isso, que eu tava editando esses vídeos. Então vai lá, dá uma olhada se você não viu ainda. E é isso, até semana que vem. E não esquece realmente de compartilhar, curtir e fazer tudo, porque eu tive um trabalho desgraçado pra fazer esse jornal, porque tô com esse celular aqui de reserva, tá uma bosta, não funcionou, ficou cheio no meio da gravação, deu tudo, eu peguei uma câmera, a câmera superaqueceu, ficou todo cagado, você vai ver, você vai perceber que o jornal tá todo inconsistente por causa disso, tá? Foi um inferno gravar isso aqui, mas tá no ar. Eu acho, se eu conseguir terminar de editar, se eu não conseguir, nossa, vai ser um problema pra minha vida.